Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez a postos para trazer mais um assunto para vocês, mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre o programa dos submarinos Columbia, a nova classe de submarinos americanos, que pretende substituir a classe Ohio, que está saindo de serviço. Nós vamos ver isso, como é que se procede isso. Mas antes disso, como é de praxe, vou lembrar a vocês, nessa faixa que passa aí embaixo, as maneiras de aqueles que desejarem ajudar o canal, seja diretamente ou indiretamente. Diretamente pelas ferramentas aí, Valeu, Pix, ou indiretamente adquirindo livros, seja pelas nossas listas da Amazon, seja pelos meus próprios livros. Todos esses links, todas essas informações estão no comentário fixado e na descrição deste vídeo e em todos os vídeos. Quer dizer, todas as informações estão lá, quem quiser é só consultar. Então, começando aí com o submarino Programa Columbia, do submarino Columbia, né? Eu vou apresentar aqui uma série de fatos e informações, documentos, e ao final eu tenho um vídeo de 3 minutos apenas. Um vídeo que eu fiz editando 2 vídeos, um deles de um organismo chamado Submarine Industrial Base Council. É um conselho da indústria de base de submarinos. E o outro da Electric Boat, que é um dos estaleiros envolvidos na fabricação de submarinos nucleares, né? Então esse vídeo é um vídeo de 3 minutos, ele traz algumas das coisas que eu vou falar aqui, especificamente as operações de construção de seções do submarino, e as imagens são muito boas, e quem não entender a descrição que eu vou dar em cima de uma figura, vai poder entender perfeitamente, porque essa operação é mostrada 2 vezes nesse pequeno vídeo de 3 minutos, com excelentes figuras ao final. Então tá, primeiramente eu quero colocar aqui sobre 2 documentos sobre os quais eu estou baseando as informações que eu estou passando aqui. São 2 documentos oficiais e relativamente novos. Um deles, essa figura que está passando aí, é de 25 de agosto de 2022. É um serviço, Congressional Research Service. Esse Congressional Research Service, ele atende ao Congresso e ele faz durante todo o processo legislativo, ele ajuda na elucidação dos problemas orçamentários, bastante a fundo. O outro organismo é o organismo chamado Government Accountability Office. É um órgão também ligado ao Congresso. Esse órgão fornece ao Congresso e aos chefes das agências executivas e ao público também informações oportunas baseadas em fatos, é o que está ocorrendo, e ajuda a evitar problemas nesses relatórios que são feitos durante o processo todo, né? Esses 2 organismos, especialmente o primeiro deles, né, o Congressional Research Service, ele poderia ser assemelhado ligeiramente ao nosso TCU, né? Só que com capacitações que o nosso TCU não tem, tá? E também o nosso TCU é um órgão independente. Ele é um tribunal, mas não pertence ao Poder Judiciário. Ele é um órgão independente que assessora o governo e o Congresso na medida em que ele analisa as contas e procura otimizar essas contas e encontrar falhas. Mas ele é um órgão independente, né? E não tem a capacitação que esse órgão, o GAO e o Congressional Research Service americanos têm, né? Então, continuando, primeiramente eu queria colocar aqui uma questão, porque nem todo mundo está alertado para isso, mas as armas nucleares estratégicas são os mísseis balísticos que estão envolvidos nessas armas nucleares estratégicas, mas as armas nucleares táticas foram retiradas dos navios de superfície e dos submarinos americanos em função dos acordos que foram feitos com a União Soviética, na época com a Rússia, e os americanos seguiram a risca e decresceram, e não tem nenhum submarino com armas táticas, mas se reservam o direito de voltar a tê-las
caso a situação o exija, né? A Rússia, de uma certa forma, não diminuiu tanto quanto os Estados Unidos, não seguiu à risca esses tratados da mesma forma que os Estados Unidos seguiu, né? Ela manteve as suas armas nucleares táticas, não diminuiu muita coisa. Já os Estados Unidos teve uma redução considerável e nenhum navio americano tem arma tática, né? Então esse é um alerta que nem todo mundo está alertado, eu resolvi colocar aqui no início, que isso inclusive está nesse documento, é uma lembrete no documento desse órgão de assessoramento do Congresso, o Congressional Research Service, né? Muito bem. Os submarinos, né, fazem parte da tríade nuclear, que é composta pelos bombardeiros, pelos mísseis baseados em terra, em silos terrestres, e os submarinos de navios, né? Essa tríade nuclear submarina da Marinha é uma das mais importantes e a dos submarinos é considerada aquela que tem maior sobrevivência. O que significa isso? É que como os submarinos são teoricamente indetectáveis, não se sabe a posição deles a qualquer momento, então eles seriam um resguardo de sobrevivência no caso de um conflito nuclear, porque eles estariam imunes a ataques, então eles seriam a última defesa americana. Então eles são considerados uma sobrevivência maior, né? E os Estados Unidos continuam desenvolvendo capacitações para que, se a guerra submarina atingir um ponto, né, em que se torne menos sobreviventes os submarinos, ou seja, sejam mais detectáveis, eles estão trabalhando para que superem essa situação também. Então, a tríade nuclear, a perna marítima da tríade nuclear é um importante aspecto da tríade nuclear dos Estados Unidos. Bom, nessa figura eu mostro aí o classe Ohio, que vai ser substituído pela classe Columbia. O primeiro desses 14, são 14 submarinos da classe Ohio. O primeiro deles vai chegar ao fim da sua vida útil de 42 anos em 2027. 42 anos por quê? Porque esses submarinos tiveram a meia-vida deles aumentada, eles tiveram uma recarga em cerca de 19, 20 anos, eles tiveram uma extensão incrível de 42 anos de vida para esses submarinos. São 2 recargas, né? Em 2027, o primeiro deles sai do serviço ativo. E os 13 restantes vão saindo um a cada ano, de modo que o 14º chega à sua vida útil, né, final, ao fim da sua vida útil, em 2040. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a base industrial para a construção de submarinos nucleares. Muita gente pode pensar que os Estados Unidos, como a superpotência que tem inúmeros estaleiros construindo submarinos nucleares. Não é verdade, não tem, são 2, né? Eles têm o submarino da Electric Boat, que é uma divisão da General Electric, em Groton, em Connecticut, e o Ingalls Industries, que é em Newport, que é na Virgínia. Esses são os 2 que fabricam, que constroem submarinos e navios nucleares. O Electric Boat somente trata de submarinos. Já o outro da HINNS, esse também constrói porta-aviões movidos a energia nuclear e é capaz de construir outros navios de superfícies nucleares. Então, 2 estaleiros fazem a construção dos navios nucleares da Marinha Americana. Programa da classe Columbia. O programa da classe Columbia tem uma prioridade máxima e foi declarado pela Marinha, mesmo que isso seja à custa de outros programas. Por quê? Porque se atrasa o primeiro submarino, o submarino líder do programa vai atrasar a série toda e vai atrasar a reposição do primeiro Ohio que sai de serviço em 2031. Então, é muito importante que o orçamento seja mantido e que todo o cronograma seja acompanhado para evitar atraso. É isso que essas 2 organizações, que o relatório dessas 2 organizações que eu citei antes, fez e evitou realmente um pouco o atraso, detectou sinais que haveria atraso e aconteceram medidas corretivas. Esses problemas estavam ocorrendo em compra de equipamentos e na soldagem de alguns tubos do compartimento de mísseis. Então, esses relatórios apontaram essas dificuldades. Houve a pandemia também certamente atrapalhou um pouco. Então,
esses relatórios apontaram e medidas corretivas foram tomadas, porque a prioridade para esse programa é muito grande. Bom, nessa figura a gente vê uma imagem artística da classe Columbia. Acho que ela não está ainda, o primeiro navio começou a ser construído em 2020, a quilha batida em 2020. Então, esse submarino Columbia, apesar dele ser maior, ele é o maior submarino já construído pelos Estados Unidos, ele tem 16 tubos de mísseis, em vez dos 24 que a classe Ohio, que está saindo de serviço, tem. Ele tem 16. Né? Mas é o maior submarino, ele submerso, ele tem um deslocamento maior do que a classe Ohio. Nessa figura, a gente vê uma figura expandida do SSBN, do futuro SSBN 826, e a gente vê o compartimento comum de mísseis. Esse compartimento comum de mísseis, que é um projeto feito em colaboração com o Reino Unido. Né? Esse projeto é feito em colaboração com o Reino Unido, isso diminuiu custos para as duas marinhas, e uma grande parte do financiamento inicial foi feito pelos britânicos. Então, nesse texto aí, a gente vê essa cooperação já existia, né, desde 1993, e continuou, né, com a classe Dreadnought, com esse compartimento comum de mísseis. Embora os mísseis, as ogivas do Reino Unido são fabricadas por eles mesmos. Apenas os tubos e os mísseis são fabricados pelos Estados Unidos. E esse submarino da classe Dreadnought não tem os 16, tem apenas 8. Né? Então essa cooperação é uma cooperação que já existe e rendeu bastante economia para as duas marinhas, para os dois governos. Bom, sobre a quantidade planejada de 12 SSBNs da classe Columbia, a Marinha argumentou, e são 3 os pontos principais da sua argumentação. Ela diz que ela precisa de 10 submarinos operacionais. Por quê? Porque existem barcos que ficam submetidos a reparos longos, e isso ocorreria sempre deixando 2 barcos fora de serviço. Então, ela precisaria de 10. Diferentemente do que na classe Columbia, que ela precisava de 14. Né? Por que ela precisava de 14? Porque as manutenções, os períodos de revisão e de recarga desses navios eram mais prolongados. Submarinos desses levavam, às vezes, 3 a 4 barcos ficarem fora e levavam mais tempo. O reabastecimento de meia-idade era um tempo maior. Então, a Marinha Americana chegou à conclusão de que com 10 da classe Columbia, ela poderia suprir o mesmo serviço que com 14 se fazia da classe Ohio. E é por isso que eles decidiram 12. 2 em manutenção, 10 constantemente em serviço. Esse cronograma, como eu disse, é um cronograma apertado para construir o líder. Né? Aconteceram alguns problemas na área de controle de qualidade, problemas na área de solda, problemas na área de procurement de material, porque o barco líder precisa estar pronto em 2027. Uma vez pronto em 2027, ele começa a ser submetido a uma série de testes no mar para ter a certificação para poder substituir o Ohio. Então, em 2031, ele estaria pronto para substituir o Ohio. Ele não pode sofrer atrasos. Né? Então, é uma coisa bastante apertada. Esse cronograma não foi feito com muita margem, e é por isso que os olhos da Marinha e todas as organizações que a auxiliam estão em cima constantemente, tentando identificar gargalos, problemas e resolvê-los a tempo de que evitem atrasos. Não conseguiram evitar, a pandemia no mundo inteiro atrasou tudo, então alguma coisa aconteceu, os barcos atrasaram um pouco, mas ainda está mantida 2031 como a entrega, a substituição do primeiro Ohio. Né? Porque se houver um atraso no barco líder, há um atraso na frota toda e há um atraso causa uma deficiência na frota de deterrence americana e eles ficam com a capacidade nuclear na tríade marítima diminuída. Bom, custos de aquisição. Rapidamente, custos de aquisição desse programa são 112 bilhões de dólares, né? Nos quais, desses 112 bilhões de dólares, no ano fiscal de 2022, são cerca de 14,2 bilhões em pesquisa e custos de desenvolvimento e cerca de 97,7, o resto, né, em custos de procurement e construção. Então, uma verdadeira
para nós, o nosso submarino nuclear sozinho está custando 30 bilhões de reais. Né? Esse programa aí, 110 bilhões de dólares. Bom, vamos falar um pouco sobre um detalhe de construção, diferentemente do que a gente está acostumado, que as seções do navio são colocadas lado a lado e depois soldadas. Nesse caso, há um processo um pouco diferente. Eles criaram estruturas, né, em que esse material, essa seção entra, é toda provida de andaimes e de escadas, etc. E depois eles viram isso na posição vertical e essas seções são soldadas com a precisão até de polegadas. Quer dizer, essa seção de 13 metros de diâmetro, né, pesando alguma coisa em termos de toneladas, são ajustadas ao nível de polegada. Né. No vídeo que vocês vão ver no final, quem ficar até o final, vai poder entender, se não entendeu aqui o que está aqui mostrado, vai entender nesse vídeo, mostra essa operação rapidamente, mas mostra duas vezes a operação dos seções sendo preparadas, da seção de tubos de mísseis sendo introduzida, soldada e depois unida uma à outra. Tá? Então, esse é um detalhe importante da construção desse submarino. Nessa outra figura, apenas um detalhe para mostrar, essa é a seção dos tubos de mísseis. Essa é um quad pack com quatro mísseis. O submarino tem 4 desses, totalizando 16 mísseis. Então, esses homens tiraram essa fotografia aí para dar uma ideia de perspectiva do tamanho da peça. Então, cada operário se colocou aí nessa foto para que a gente tivesse uma ideia da perspectiva. Nessa outra figura, a gente mostra alguns sistemas e alguns testes e protótipos, se previsto ou não. Quer dizer, nessa figurinha, aquilo que está totalmente em branco, não há protótipo previsto ainda, nenhum sistema operacional planejado e não foi demonstrado ainda em ambiente operacional. Com a meia esfera azulada e a outra parte branca, é um protótipo que já está previsto, um sistema operacional planejado, mas ainda não foi demonstrado em ambiente operacional. E totalmente azul, que não está nessa figura ainda, porque nós não temos ainda nesse estágio, protótipo previsto, sistema operacional planejado e demonstrado em um ambiente operacional. Isso ainda não aconteceu para nenhum desses sistemas aí, então estão mostrados aí nessa figura os sistemas principais do navio. Nessa outra figura, apenas uma explosão da questão do compartimento de mísseis, mostrando os 4, a abertura dos 4 aí, para se ter uma ideia desse compartimento de mísseis e como é que ele é. Né? Bom, um slide final com características gerais, né, do submarino. Né? Você tem aí um valor aí que está 109 bilhões, a gente já viu que 112 bilhões, são 12 navios, né, planejados, um comprimento de 171 metros, são 20 mil toneladas submerso, uma boca de 13 metros, uma velocidade aparente, está botando 20 mais, não se sabe qual é. Tá? Essa é uma informação não fornecida. O diving também, a profundidade de teste também não é fornecida, está a 800 ou mais, não se sabe qual é. Logicamente, instalação nuclear, turboelétrico e o hélice pump jet. Né? Capacidade de autonomia ilimitada, 155 tripulantes, né? E armamento 16 mísseis Trident D5. Né? Vida útil esperada de 42 anos, são 124 patrulhas de dissuasão durante a vida útil. Tubos de lançamento de mísseis de 87 polegadas, 2,2 metros, né? Para acomodar o míssil D5 Trident 2. São 16 tubos, como já vimos. A boca semelhante à do Ohio, deslocamento submerso também aproximadamente um pouco maior do que o Ohio. E recursos avançados para garantir sobrevivência ao longo de toda a sua vida útil de 40 anos. São as velas de mergulho montados na vela, aqueles fins de mergulho montados na vela, sistemas integrados de energia, IPS e o reator nuclear, acionamento elétrico nuclear, propulsor de jato-bomba, revestimento anenóico, né, sistema de abertura larga
na BAL, é o LAB, o sistema LAB, e o sistema de área estelar, SAS. Então, essas são as características desse submarino. E agora eu espero que a gente tenha conseguido ver tanto a importância do programa, a questão de quão apertado é o cronograma e como eles estão controlando isso, né? E toda essa cooperação com o Night King, espero que tenha dado para ver a ideia do projeto submarino. E agora a gente vai ver um videozinho de 3 minutos, em que muitas coisas podem clarear, porque as imagens são muito boas e esse vídeo é produzido pelo Electric Boat e, como eu já disse, por um outro conselho das indústrias de submarino, né? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Quem gostar, clica aí e não esqueça de apertar o sininho para receber as atualizações e até o próximo vídeo. Até lá, muito obrigado.